você experiencia um filme? É só a imagem que conta ou o som também conta nessa experiência? Hoje a gente vai explorar o livro Audiovisão, Som e Imagem de Michel Chion e descobrir qual o papel desses dois em um filme. O livro foi publicado em 1990 e ele explora como o som e a imagem eles não são interdependentes, mas sim incluídos no filme separadamente para criar uma sensação de coexistência. Eles trabalham juntos na obra fílmica. Chion apresenta o conceito de som concreto e som abstrato. O som concreto seria aqueles sons que são naturais, são, por exemplo, vozes, conversas, diálogos. E o som abstrato seriam sons colocados no filme para criar alguma atmosfera que o autor quer criar, né? Por exemplo, trilha sonora, música e etc. Esses sons, eles são responsáveis por guiar a nossa sensação fílmica, né? Quando a gente está assistindo um filme, eles são intencionais. Também discute sobre como o som ele pode criar e moldar uma sensação de tempo e narrativa diferente pra gente, né? Ele tem esse poder também de como a gente vivencia uma cena, esse poder de moldar. Por exemplo, uma música tensa, ela pode aumentar a sensação de terror ou drama, enquanto que uma música alegre pode aumentar uma sensação de alegria, de energia no espectador. O livro, ele utiliza exemplos de filmes clássicos para a gente entender como que isso funciona, né? Ele cita vários exemplos no livro e é muito legal a gente poder ver e ao mesmo tempo se basear numa teoria, né? Esse livro, ele é mais do que um artigo, um projeto acadêmico, mas ele é uma obra que faz a gente entender como que o som e a imagem juntos criam sensações no espectador e é um guia pra gente se basear e entender assim como que os autores utilizam essas ferramentas no filme. Agora eu vou passar a cena de um filme e vocês vão entender um pouco assim, vai poder relacionar com o que eu falei, com o que tem no livro e assistir. Where is he? Where is he hiding? I don't know. What are you gonna do to him? Divertidamente 4 é um filme lançado agora no ano de 2024, dirigido aí pela Kelsey Mann. É um filme que traz uma abordagem bastante interessante e visuais impressionantes. E aí ele trata a narrativa da Riley, que agora é adolescente, e os novos problemas emocionais e desafios nessa nova etapa da vida dela e da mente da Riley. A representação dos personagens como personagens distintos é uma inovação que aproxima o público da trama. Então, a paleta das cores que são usadas no filme reflete com precisão os estados emocionais dos personagens. Divertidamente 2 exemplifica muito isso, porque é um filme que não só narra a história da Riley e das suas emoções, como também oferece uma experiência cinematográfica, visual e sensorial muito forte, e oferece aí uma jornada pelo mundo interior da mente humana.
Ao examinar o filme pela perspectiva de Ismael Xavier no seu texto A Experiência do Cinema, a gente entende melhor que como o filme proporciona uma rica e multifacetada experiência cinematográfica. Xavier sugere que a experiência cinematográfica vai além do simples ato de assistir a um filme, englobando aí uma imersão cinematográfica, estética e emocional profunda. E nesse filme, Divertidamente 2, exemplifica muito isso, de não só narrar a história da Riley e as suas emoções intensas na pré-adolescência, mas também oferece uma jornada visual e sensorial pelo mundo e pelo interior da mente humana. Xavier também destaca que a percepção de um filme é movida pela relação entre a obra e o público, e Divertidamente 2 cativa o espectador ao explorar sentimentos universais e sentimentos pessoais, especialmente com a nova introdução da personagem Ansiedade, que ressoa com muitas pessoas e devido à sua presença na vida cotidiana. Xavier também aborda o impacto das inovações tecnológicas e estéticas na presença de uma obra, e o filme exemplifica avanços na animação relacionado ao filme anterior, o Divertidamente, o primeiro. E na narrativa explora conceitos visuais inéditos que aí engaja o público e traz uma arte na narrativa e uma capacidade de contar a história de uma maneira mais animada. E é o que mantém o público ativo e engajado nesse tipo de animação. Vou falar sobre a teoria do cinema e a psicanálise. A psicanálise e o cinema, eles nascem no século XIX e sempre tiveram uma proximidade muito grande. O que podíamos chamar de um namoro. Mas ele se consolida na década de 70 e 80 com a semiótica de segunda geração. A semiótica anteriormente era baseada na linguística e na estrutura, e com a segunda geração ela traz os efeitos subjetivos, ou seja, a psicanálise para si. E o espectador não é simplesmente passivo, ele não está inerte perante uma tela. Ele é levado a regredir, ou seja, o cinema provoca sentimentos, emoções, memórias, e ele se transforma em sujeito, ou seja, ele interage diretamente com essa tela. Alguns conceitos freudianos, como voyeurismo, fetichismo e escopofilia, são trazidos para esta teoria do cinema, né? Mas quem realmente amplia esse olhar, né, da psicanálise com o cinema é Jacques Lacan, um psicanalista francês, que amplia esse conceito desse sujeito. Ou seja, sai do sujeito psicológico para o sujeito filosófico, gramatical, lógico. E isso é um contraste entre a psicologia do ego com a psicologia do inconsciente, né? Essa é a diferença entre Lacan e Freud. Então, o sujeito, ele, na verdade, ele se identifica com a história que está se passando na tela. E esse processo, na verdade, que o coloca, né, dentro da linguagem psicanalítica, num lugar simbólico, né, de um outro, ou seja, esse outro é um lugar de um desejo recalcado, então o leva a perceber. Há também uma analogia entre cinema e sonho. Por quê? Porque, na verdade, o cinema, ele leva para esse imaginário, né? Ou seja, para esse lugar, né? de devaneio, de sonho. Mas, ao contrário do sonho, o cinema é algo concreto. Então, o psicanalista vê a teoria do cinema vê o sonho como dupla ilusão, porque o cinema nunca vai levar o indivíduo a uma regressão total. Então, os teóricos, eles não ficam presos unicamente à questão psicológica, né?
eles fazem outras perguntas de maior abrangência, ou seja, quais são os investimentos do filme enquanto espectadores? A natureza do cinematógrafo, né? Ou seja, como o espectador é interpelado enquanto sujeito. Qual a natureza da identificação daquele filme com aquele sujeito que está assistindo. Então ele se amplia, ou seja, a subjetividade do indivíduo está posta a todo tempo.